Entrevista coletiva de volta com o entrevistado, o superintendente da SUFRAMA, Coronel Alfredo Menezes. A jornalista Júnia Januária perguntou sobre como foi recebido uma lista que o senhor fez de prioridades quando apresentou ao presidente, entre elas ter autonomia financeira. Foi muito bem recebido, né? E como eu estava terminando de comentar no final do primeiro intervalo, essa autonomia eles vão dar à medida que a gente conquistar alguns objetivos. Por exemplo, agora o objetivo número 1 do governo é a reforma da Previdência, né? Não importa agora se a idade vai ser 62, 63, 64, mas ela tem que ocorrer para que o Estado possa novamente se reerguer, a nossa economia possa decolar, dar uma certa segurança e, vindo essa reforma, a economia crescendo, eu não tenho dúvida, agora na primeira semana já da minha posse, né, eu já assinei um documento solicitando um percentual desse recurso que seria descontingenciado para o ano que vem, para que nós pudéssemos fazer convênio com os estados e municípios. O senhor deu uma coletiva falando a respeito do presidente Bolsonaro, Sim, indicando que há uma previsão de agenda para ele agora em abril aqui no Amazonas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa agenda, da intenção de trazê-lo aqui, de repente até reforçar esses compromissos que o senhor pediu, mas eu também queria que o senhor falasse qual é a sua relação. O senhor se apresentou bem no início, o Neto pediu a respeito, né, da sua história com o Amazonas. Eu queria ouvir também a sua história com o presidente Bolsonaro. A gente sabe que o senhor é uma das poucas pessoas aqui do Amazonas que falam diretamente, né, tem uma linha direta com o presidente. Com relação à vinda do presidente, eu acabei de dar uma entrevista que vai em primeira mão também para vocês. Vamos voltar ao protagonismo da SUFRAMA, né? Eu expliquei isso para o presidente, agora estive com ele na quarta-feira, ele me recebeu, ficamos conversando em torno de 1 hora, e lá no gabinete dele estava o general Santos Cruz, né, de um lado, do outro estava o general Heleno, mais o general Rego Barros, que é meu amigo, o general Heleno foi meu comandante, né, o general Santos Cruz, eu trabalhei fora do Brasil com ele, então a gente tem toda essa relação que facilita bastante. E aí, nesse momento eu falei para ele, presidente, o senhor tem que ir ao Amazonas, tem que visitar a SUFRAMA. Por quê? Vamos lá. As nossas reuniões que são realizadas aqui, as reuniões do CAS, do Conselho de Administração da SUFRAMA, elas ficaram esvaziadas. Vamos ser francos, o público tem que saber isso, a população tem que saber. Elas ficaram esvaziadas, não aparecem mais os ministros, não aparecem mais os governadores. Qual foi a última reunião que apareceu os prefeitos, os governadores do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá? Pode colocar aí, nos últimos 10 anos não apareceu todo mundo em conjunto. Então eu falei para ele, presidente, o senhor tem que ir com a sua equipe econômica, porque se o presidente vier para cá, por exemplo, numa reunião dessa do CAS, pode ter certeza, vai aparecer aqui todos os prefeitos, vai aparecer aqui todos os governadores. Agora, ele concordou comigo e aí ele definiu ali uma data, que será no dia 9 de abril, é um pré-agendamento, e eu acabei, antes de chegar aqui, de enviar para a Presidência da República essa agenda, digamos assim, esse cronograma das atividades que eu vou nominar rapidamente aqui. Então, ele não virá aqui dentro do contexto do Conselho de Administração. Por quê? O Conselho de Administração ainda não foi batido o martelo com relação à composição, a todos os seus membros. Então, eu achei melhor a gente desvincular e trazê-lo para que ele pudesse vir, ter o ministro Paulo Guedes aqui, ter o ministro Carlos Alexandre da Costa e esclarecer essa parte da política econômica para a nossa região, que para nós está muito claro. Eu tenho falado isso diretamente em todas as interlocuções que tenho ido, procurando reforçar isso e desqualificar qualquer ideia na direção contrária à manutenção do nosso modelo. Ponto. Agora, com relação ao que você falou, a minha amizade com o presidente vem desde o ano de 1983. Na realidade, quando eu fui cursar a Academia Militar, foi quando eu conheci pela primeira vez, né? E nos finais de semana a gente nós estávamos muito juntos. Eu frequentava uma igreja, a minha família toda era da Igreja Batista, e ele frequentava essa mesma igreja, e depois eu saí oficial, eu fui fazer o curso de paraquedista militar, e lá a gente trabalhou junto, aí eu era segundo tenente, o então capitão Bolsonaro era capitão, e o major Mourão. Então servíamos nós três, e que agora acabou calhando e cruzando, né? Alinhando esses astros. O então major Mourão hoje é vice-presidente, o capitão é o presidente da República, e eu, que era o mais novo desse trio aí, né? Estou aqui como superintendente da SUFRAMA.
Ao longo das nossas vidas, o general continuou na carreira, chegou no mais alto posto nosso, que é general de Exército. O general Mourão foi comandante aqui da Brigada de São Gabriel da Cachoeira. E o presidente, no ano de 88, decidiu rumar pela linha política e está aí hoje por causa disso. Fez um belo networking lá no O Exército. senhor, essa relação com o presidente mostra uma proximidade importante, né, numa indicação como é a indicação do superintendente, uma indicação política, né, também política, porque o senhor tem uma relação com o presidente que é um político. Mas há, sim, toda uma relação dos políticos aqui do Amazonas, e aí a gente sabe que por trás desse tempo que também que o senhor esperou para a nomeação, houve uma movimentação. Sim. Né? O senhor próprio citou aí a reforma da Previdência, que é de grande importância para o governo, e a mídia nacional toda está tratando da relação conflituosa com o Congresso, que o presidente precisa melhorar isso tudo. O senhor acha que essa relação conflituosa, a necessidade de algumas reformas, além da reforma da Previdência, pode colocar alguns cargos como o seu em risco nessa relação com as bancadas estaduais, regionais? Não vejo dentro dessa direção. O que nós temos que entender é que a sociedade pediu mudanças. E alguns atores, dentro do que você mencionou, eles ainda estão com a cabeça velha, na velha política, de muita negociação em alguns segmentos, né? A reforma política, a reforma tributária necessária, a reforma fiscal necessária, a reforma da Previdência necessária, tem o viés político, claro, porque nada no nosso país e na democracia acontece fora da política. Mas eu creio que o momento que o país vive é de desenhar uma nova política. Não a política do poder pelo poder, mas a política pelo ato de servir e não se locupletar das benesses que o poder oferece. Então, o que a nossa proposta é oferecer, servir, ser realmente o servidor, dar para a população um trabalho técnico baseado em planejamento, fiscalização e austeridade. Agora, isso pode caminhar totalmente alinhado com a política, porque tem que caminhar. A função é política, e a função é uma função de confiança do presidente. Então, no momento que ele achar que não está, é uma decisão dele. Vejo o seguinte, né? Com certeza, eu estou falando da minha situação ou da situação de qualquer pessoa que estivesse dentro do mesmo contexto, nós temos algumas diretrizes, que é o quê? Manter o modelo e lutar e trabalhar para mantê-lo e melhorá-lo. Essa é a realidade em função do que da modernização que existe hoje no mundo todo. E isso, eu aqui não estou para tomar alguma decisão que vai ser contrária a nenhum interesse de qualquer político nosso do Estado ou então da minha região. Coronel, eu estou aqui simplesmente para fortalecer isso. Dentro dessas diretrizes que o senhor acabou de citar, instituições representativas da classe empresarial consideram de importância estratégica a aprovação de novos PPBs, claro. Processo Produtivo Básico, né, inclusive para manter o futuro da Zona Franca de Manaus. O senhor tem falado nos PPBs, em questão da questão do tempo, de 40, que hoje é muito tempo e que quer diminuir esse tempo, e como viabilizar esse pleito das instituições representativas da classe empresarial na aprovação de novos PPBs? É simples, tá? Depende de vontade, de querer se fazer. Então, essa é a primeira coisa. E depende de você ter, digamos assim, a chancela de que aquele sistema te permita fazer. Então, o PPB para nós, ele é um objetivo estratégico imediato. Por quê? Para resgatar a própria confiança e o protagonismo do modelo. E para atrair também novos investidores. E vai atrair novos investidores. Então, diante disso, o que eu posso falar aqui de primeira mão para vocês, tá? É o seguinte, eu venho trabalhando nisso junto com a equipe econômica lá da CPEC há uns 60 dias. E agora, quarta-feira, eu tive uma reunião reservada com o ministro e eu vou resumi-la rapidamente. Nós chegamos a uma conclusão que vai haver uma desburocratização, assim, o PPB, para explicar para o público, cada produto tem um PPB, ou seja, um processo, então não tem como nivelar, mas o rito dele, existe algumas áreas que são comuns, então o que for de comum nós vamos desburocratizar. Por quê? Hoje ele está previsto em lei de ser aprovado com 120 dias e não é cumprido, hoje demora uma média de 9 meses.
Porém, agora nós estamos fechando esse planejamento, fechando essa, digamos assim, esse estudo. O ministro que falou assim, Menezes, você vai anunciar isso daqui a 30, 45 dias. Eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, é melhor o senhor ir lá na Suframa, lá e anunciar. Então, eu tenho esse comprometimento dele, que no prazo de 45 dias, ele vem aqui e vai anunciar essas medidas no PPB que nós estamos trabalhando com muito foco. E aquele prazo de 120, que hoje não é cumprido, que está em 9 meses, vai parar no entorno de 45 a 60 dias. Vai ser cumprido. Vai ser cumprido. Esse entendeu? processo vai ser aqui no Estado, alguma parte dele, outra Rose, ele vai ser cumprido assim, ó. O PPB de diversos produtos, então a média de todos eles vai ser nesse prazo de até 60 dias, porque nós vamos destravar. Nós estamos, eu não posso adiantar esse estudo que está sendo feito, mas ele é baseado numa certa pontuação para preservar um percentual dessa verticalização do produto que é regional. O deputado Marcelo Ramos apresentou um projeto de lei de que produtos que tenham aí insumos regionais não tenham que passar por esse processo do PPB, que é justamente para garantir, né? Essa questão e já sendo daqui regional não precisaria passar por todo esse processo. É uma boa iniciativa, né? Eu não tenho assim, um conhecimento aprofundado desse projeto dele, mas é o que eu digo, né? Vem o lado político. O que tem disso daí que a gente possa somar junto dentro desse mesmo objetivo, a gente acelera o processo. Coronel, nós estamos chegando no nosso tempo final aqui do programa. Eu acho que o senhor faça suas considerações finais, mas respondendo uma pergunta minha rapidamente, que o senhor citou o general Rego Barros, foi durante muito tempo também comandante da comunicação do Exército. Sim. E ele falava que o Exército é talvez a única instituição do país que tem um planejamento estratégico de 18 anos até 2035. A partir disso, o senhor quer trazer isso para a Suframa quando o senhor nomeia os seus adjuntos, na maioria militares? Excelente pergunta e deixa eu colocar. Nós, militares, somos acostumados desde do pós-faculdade, do pós-academia a gerir. Nós somos gestores. E, claro, no início você gere pequenas pessoas, no final você gere grandes unidades. Porque nada se faz nessa vida sem planejamento e sem gestão. O planejamento e a fiscalização, né? Esse, Neto, é o nosso grande diferencial, né? Nós sabemos planejar e sabemos fiscalizar e fazer com que aquilo seja cumprido. E quando você tem por detrás de você uma certa, digamos assim, confiança no teu trabalho que isso vai ser realizado, é o que todo gestor gostaria de ter. Ponto. Agora, minhas considerações finais. Nós queremos hoje toda a sociedade, e a Júnia falou muito bem, se você for, eu fui na CEAM, fui na FEAM, no meio empresarial, esse pessoal conhece o nosso potencial de trabalho, o nosso, que eu falo não é do Coronel Menezes, mas das instituições militares. E essas pessoas que nós estamos convidando para ser superintendentes adjunto, e eu esclareço aqui para o seu público, muito importante, tirando o coração da Suframa, é uma superintendência chamada Projetos. Esse é uma superintendência extremamente técnica. Nós convidamos o doutor Gustavo Igrejas para isso, até porque ele já tinha sido superintendente interino por um ano, servidor da casa. Eu tinha duas opções, eu resolvi decidir por esse nome, tá ok? Agora os outros, deixa eu explicar para o seu público que é muito importante. A primeira, que hoje nós somos um dos 100 devedores aqui de precatórios, porque por falta de gestão na administração financeira. Eu estou trazendo um militar que é a nossa formação, que é simplesmente em administração financeira. É o cara que é a pessoa que gera esses recursos. E agora ele é militar, mas a carreira dele toda, como a sua jornalista, dele é gerência de recursos. Pode ter certeza, eu vou afiançar que a gente vai interromper esse circo de dívida, de precatórios. Tá? Eu vou pedir para você resumir um pouco mais ainda. O outro, desenvolvimento regional, nós com mestrado, o outro tem doutorado, né, nessa parte de desenvolvimento regional, e tem 3 mestrados na área de meio ambiente, e o próximo, que é a parte de comércio exterior, nota e fiscalização. Onde é que está o nosso mercado hoje? O mercado nosso aqui do PIN está voltado para a Ásia, principalmente China, Coreia. Eu estou trazendo um camarada que foi meu professor no doutorado, tem o doutorado, e ele foi o adido do Brasil na China, então um camarada capacitado. Então, eles são militares? São, mas são completamente, todos eles são técnicos e
com esse handicap de mestrado e doutorado, mas o Gustavo aqui na parte de projetos. Então, eu creio que a equipe está bem formada. Não tem, eu diria assim, com todo respeito às pessoas que nos antecederam, eu não vejo a equipe mais capacitada nesses últimos 10 anos de equipe com liberdade dado pelo presidente, pelo Ministério da Economia, de formar uma equipe de gestores desse quilate, dando a liberdade para que a gente trabalhe dentro dos objetivos da missão que a SUFRAMA tem. Desejo sucesso. E fica aqui um desejo meu também, o senhor como é da infraestrutura, que possa dar um jeito ali nas nossas vias também do Distrito Industrial, que merecem esse carinho. Queria agradecer a Júnia Januária, também a Rosiane Carvalho. Obrigado, superintendente da SUFRAMA, Coronel Alfredo Menezes. Muito obrigado a vocês, eu estou à disposição. Gostaria de voltar novamente ao programa para que a gente pudesse continuar e trazer as boas notícias lá da SUFRAMA. Com certeza. O Entrevista Coletiva fica por aqui. No próximo domingo tem mais um entrevistado com mais jornalistas convidados aqui na TV Band Amazonas. Até a próxima.